Por favor. Natália, boa noite. Na onda dos governantes, o presidente Jair Bolsonaro disse no início de junho que o vermífugo e ivermectina têm resultado até melhor que o antimalárico cloroquina para a Covid-19, porque, nas palavras do presidente, mata os vermes todos. A ivermectina está sendo testada para a Covid-19, né, assim como centenas de drogas estão sendo testadas. Teve resultado positivo em células, né, no estudo da Austrália, mas foi apenas em célula. E a gente sabe que testar uma droga em célula, bombardear uma célula com uma droga é muito diferente de testar uma droga num paciente, né? Há uma estimativa de que para talvez dar certo a ivermectina para a Covid-19 em humanos, a dose teria que ser 100 vezes do que o recomendado na bula, o que seria um grande problema porque a ivermectina é neurotóxica, né? Você já disse isso recentemente, inclusive. Bom, então a minha pergunta é, a gente tem gente tomando ivermectina por conta própria e, pior do que isso, tem médicos recomendando o uso de ivermectina como profilático, né, como um tratamento preventivo para a Covid-19. Inclusive, vários vídeos no YouTube. Esse final de semana teve uma live com vários médicos. Quer dizer, a gente tem uma desinformação do governo, as pessoas não estão entendendo nada, mas o que está acontecendo com os médicos? Os médicos não estão entendendo os estudos, eles não estão lendo os estudos, eles não entendem a ciência que está sendo feita? Boa noite, Sabine. Eu gostei da sua colocação que mata todos os vermes, pena que não todos os que estão em Brasília. Em relação aos médicos, eu creio que a gente tem falhado gravemente em como a gente ensina medicina baseada em evidências nas nossas escolas de medicina e nas nossas escolas de saúde em geral, veterinária, enfermagem, saúde pública. E isso é muito grave. Eu realmente tenho visto e conversado com muitos médicos que podem ser extremamente bem intencionados. Eu acredito que todo médico tem o melhor do seu paciente em vista, quer o melhor para o seu paciente, mas que não entende como funciona o método científico, não entende qual é o caminho para se fazer um medicamento, não entende o que é um teste clínico randomizado, duplo cego, com grupo placebo, esse palavrão todo que a gente usa para dizer simplesmente que um teste clínico comprova se aquele remédio funciona ou não. E o caminho para você chegar nessa resposta é um caminho que começa nas células, começa no que a gente chama de in vitro, que é na bancada do laboratório, que é como você disse, um monte de coisa funciona in vitro. Um monte de fármacos e de princípios ativos vão funcionar ali nas células do laboratório, mas menos de 10% desses princípios ativos chegam a virar remédios nas prateleiras das farmácias. Menos de 10%. Então tem muita coisa que a gente consegue testar no laboratório e que a gente fala, nossa, que legal, isso funciona, mas depois isso não funciona nos testes em animais e não funciona nos testes em humanos. E esse é o caminho normal, é assim que acontece na ciência, isso é normal para um medicamento, é extremamente frustrante para quem trabalha com desenvolvimento de fármacos. E essa falta de compreensão vindo dos médicos é assustadora, porque você não pode ter médicos achando que um ensaio in vitro é suficiente para prescrever para um paciente. Não, calma, depois do in vitro eu vou testar em camundongos, depois de camundongos eu vou testar em macacos, depois de macacos eu vou passar por 4 fases de testes em humanos, isso demora de 8 a 10 anos. Então a ivermectina, ela está nessa primeira fase, ela está na fase in vitro. Pode ser promissora? Pode, nós não sabemos. Existe um mecanismo biológico plausível de transporte de proteínas para o núcleo da célula que pode ser que tenha algum efeito antiviral? Pode ser. Nós não sabemos. Para saber disso, a gente tem que passar para as próximas fases. A gente tem que testar em camundongos, depois a gente tem que testar em macacos, depois a gente tem que testar em humanos. E cada uma dessas fases é uma barreira. Se falhar, vamos para o próximo. Se falhou em camundongos, eu não vou para macacos. E assim a gente vai descobrindo possíveis fármacos. Então, a gente não pode extrapolar um ensaio in vitro e nem um ensaio em camundongos direto para humanos. A gente tem que cumprir todas as fases. E eu acho que a gente realmente está falhando nas nossas escolas de medicina em ensinar pensamento crítico e racional, em ensinar o que é medicina baseada em evidências, em ensinar o que são testes clínicos. Semaia, por favor.